Muito obrigado, queridos divulgadores, muito obrigado, queridas divulgadoras da Seitoneio do Brasil. Agradeço a oportunidade de estarmos reunidos para que possamos estudar o tema formação e capacitação dos divulgadores. A proposição é que possamos reflexionar sobre o nosso papel como divulgadores do ensinamento da Seitoneio e a nossa responsabilidade em levar a verdade ao maior número possível de pessoas, para interferir diretamente na vida dessas pessoas. Ou seja, o que podemos fazer como divulgadores da Seitoneio para que possamos nos aprofundar cada vez mais nos ensinamentos da Seitoneio. E ao falarmos, ao transmitirmos o ensinamento da Seitoneio, que o façamos com a autoridade de verdadeiros divulgadores do ensinamento da Seitoneio. Não apenas pelo conhecimento intelectual, mas pela vivência, pela prática do ensinamento no nosso dia a dia. Quer queira ou não, somos responsáveis pela expansão do movimento de iluminação da humanidade, responsáveis pela expansão do movimento internacional de paz pela fé, e um dia fomos convidados a participar de uma entidade que se chama Seitoneio. Ao aceitarmos participar dessa entidade e nos apaixonarmos pelo ensinamento da Seitoneio, fomos tocados pela verdade e tomamos a decisão de levar a verdade a outras pessoas. Quer queira ou não, esse é um curso para mais de 12 mil divulgadores da Seitoneio, que são pessoas extremamente apaixonadas pelo ensinamento da Seitoneio e que desejam do fundo do coração levar essa verdade ao maior número possível de pessoas. Pensando nisso, essa aula tem como objetivo reflexionarmos sobre o nosso papel, o quanto devemos nos capacitar para levar a verdade a outras pessoas e, ao mesmo tempo, para que os senhores como divulgadores possam perceber quais as ações que estão sendo desenhadas, definidas e colocadas em práticas pela Seitoneio do Brasil, seja para o ano de 2017, seja para o ano de 2018, 2019, cujo objetivo é fazer com que os senhores, nós, divulgadores, tenhamos mais ferramentas para que possamos nos aprofundar no ensinamento da Seitoneio. A começar, gostaria de dizer para todos os senhores que hoje existe na Seitoneio do Brasil uma comissão central dos divulgadores. Ou seja, é um grupo de 9, 10 pessoas com representantes de todas as organizações, e onde esse grupo de pessoas tem como missão facilitar a vida de todos os senhores como divulgadores da Seitoneio. Quais são as ações que devemos colocar em prática? Quais são as ideias? De que forma vamos colocar essas ideias em prática para que os senhores tenham acesso mais rápido à informação, acesso mais rápido a se aprofundar doutrinariamente, para que possam cumprir a missão maravilhosa de levar a verdade ao maior número possível de pessoas. Isso é importante. Essa comissão ela já existe desde esse ano de 2017, que se reúne uma vez por mês, e nós vamos, no decorrer da aula, apresentar para todos os senhores algumas ações, algumas já conhecidas, outras novas ações maravilhosas, que os senhores vão ficar bem contentes, eu tenho certeza absoluta, que serão inseridas ou este ano, ou a partir do ano de 2017, para que possamos nos aprofundar no tema formação e capacitação, ou nos aprofundar no conceito do que é o ensinamento da Seitoneio e como divulgar esse ensinamento da Seitoneio com autoridade ao maior número possível de pessoas. Claro, seria injusto da minha parte eu comentar com os senhores que existe sim hoje uma comissão central dos divulgadores e não comentar com os senhores que foi aprovado pelo Conselho Doutrinário Organizacional Central, conhecido como SEDOC, que seja criado na regional uma comissão regional dos divulgadores. O CDOR já recebeu essa informação e o Conselho Doutrinário Organizacional Regional deve indicar, dentre os preletores ativos da Seitoneio, de sua respectiva regional, um preletor que ele tenha o perfil para que este preletor ele faça parte dessa comissão, tendo um representante de cada organização, e essa comissão tem como missão cuidar, facilitar e conduzir os divulgadores a cumprirem a sua missão de interferir diretamente na vida de todas as pessoas. E isso é importante para todos nós. Vamos reflexionar doutrinariamente sobre o ensinamento da Seitoneio. Seja para um preletor da Seitoneio, seja para um divulgador da Seitoneio, nós aprendemos muito cedo qual o nosso papel nessa vida, qual a nossa missão. Entender que somos imagem e semelhança de Deus é permitir que Deus se faça presente em nossos atos,
pensamentos e palavras. E quanto mais aprofundado estivermos na crença de que somos a própria vida de Deus, mais fácil será para que possamos permitir com que Deus se faça presente naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Nesse sentido, convido os senhores para uma reflexão, utilizando o livro Dinamize Sua Capacidade, na página 20, do livro Dinamize Sua Capacidade, o professor Masaharu Taniguchi, ele nos diz: você não é uma propriedade sua, mas um caminho de Deus. Você, eu, nós, não somos uma propriedade nossa, mas um caminho de Deus. E ele diz mais: você não se sentiria descontente se ficasse trancado num quarto um ano inteiro? Olha que coisa interessante. Se somos imagem e semelhança de Deus, somos a própria vida de Deus, não somos corpos carnais, somos seres espirituais, o nosso papel nesta vida é manifestar essa vida de Deus em nossos atos, pensamentos e palavras, no falar, no agir, no pensar. Será que não seria egoísmo da nossa parte não permitir com que o melhor que existe em nós possa se manifestar de forma natural? Conhecer intelectualmente o ensinamento da Seitiô-no-ie nos permite deixar com que esse melhor se manifeste. Porque o ensinamento ele não pode ser apenas, nós não podemos ter apenas o conhecimento intelectual, mas isso precisa se transformar em sentimento, em vivência. Se aprofundar doutrinariamente no ensinamento da Seitiô-no-ie, estudarmos cada vez mais o ensinamento da Seitiô-no-ie, é termos a certeza, a crença de que somos a própria vida de Deus. E o nosso papel é manifestar esse Deus em nossos atos, pensamentos e palavras. O convite aqui para os senhores, quando se fala de formação e capacitação, é que cada livro que eu estudo, cada palestra que eu ouço, cada relato que eu observo e entendo nas entrelinhas o ensinamento da Seitiô-no-ie, isso me aproxima cada vez mais da minha essência. Isso me aproxima cada vez mais da minha essência. E isso permite com que esta essência, que é Deus, ela possa se manifestar em meus atos, pensamentos e palavras. Essa é a proposição. Poderíamos dizer, você não é propriedade sua, mas um caminho de Deus. Seja sócio de Deus. Ao estudar cada vez mais o ensinamento da Seitiô-no-ie, ao se aprofundar cada vez mais no ensinamento da Seitiô-no-ie, seja como um divulgador, como um preletor, o nosso papel é permitir com que esse Deus se manifeste em nossos atos, pensamentos e palavras. Está aí a importância do seu aprofundamento doutrinário, a importância do debruçar sobre os livros da Seitiô-no-ie, a importância do estudar cada vez mais livros que falam sobre a verdade, para que possamos permitir com que aquilo que de melhor existe em cada um de nós possa se manifestar de forma natural. Palavras do professor Masaharu Taniguchi. As edificações são mais duradouras e firmes quanto mais firmes forem os alicerces. Se o nosso papel, se o nosso desejo é fazer com que a Seitiô-no-ie ela chegue ao maior número possível de pessoas, se o nosso desejo é fazer com que o ensinamento da Seitiô-no-ie interfira na vida daqueles que estão passando por dificuldades, seja aquele que tem uma enfermidade, seja aquele que está desempregado, seja aquele que está em desarmonia em sua casa, se o nosso papel é fazer com que o ensinamento ele surta efeito, entenda que essa edificação chamada Seitiô-no-ie, ela pode se tornar cada vez mais duradoura e firme, quanto mais firme formos cada um de nós no conhecimento doutrinário. Quanto mais firmes cada um de nós nos aprofundarmos no ensinamento. E quando abrirmos a nossa boca para falar do ensinamento da Seitiô-no-ie, vamos perceber que não são mais palavras da minha pessoa, mas as minhas palavras representam de forma natural a vontade de Deus. São palavras de Deus. Para tanto, precisamos criar um planejamento, precisamos tomar algumas decisões do quanto necessitamos nos aprofundar no ensinamento da Seitiô-no-ie. Professor Masaharu Taniguchi, aos 92 anos de idade, professor Masaharu Taniguchi, sim, Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, aos 92 anos de idade, depois de ter nos deixado centenas de livros escritos que falam sobre a verdade, ele usava a expressão que eu estou aprendendo. Se aquele que nos legou mais de 500 livros, ele se expressava com 92 anos de idade, eu estou aprendendo, e nós?
o quanto devemos nos aprofundar no estudo do ensinamento da Seitonoye, para que possamos tornar essa edificação cada vez mais forte, para levar o ensinamento da Seitonoye ao maior número possível de pessoas. O convite aqui, queridos divulgadores, não se contente em passar um dia da sua vida sem ter contato com palavras da verdade. Não se contente em passar um dia da sua vida sem realizar algo chamado meditação Shinsokan, leitura da Sutra Sagrada, pensamento positivo, porque tudo isso está construindo um alicerce forte. Tudo isso está construindo um alicerce forte, para que essa edificação chamada Seitonoye se torne cada vez mais duradoura e possa atingir o maior número possível de pessoas através do seu trabalho, da sua dedicação. Está aí o que deve fazer o dedicado à iluminação. E aí convido os amigos para uma reflexão sobre este tema dentro desse nosso estudo. Artigo 11 do que deve fazer o dedicado à iluminação. Cada membro da Seitonoye deve ter plena consciência de que os resultados do movimento de iluminação nada mais são que reflexos da sinceridade de cada um na busca do caminho de Deus e do aprimoramento espiritual. São palavras do professor Masaharu Taniguchi. Eu posso desejar que minha associação local melhore cada vez mais. Eu posso desejar com que o meu núcleo cresça cada vez mais. Eu posso desejar com que minha regional ela cresça cada vez mais. Mas esse crescimento é tão somente reflexo da sinceridade com que buscamos esse caminho de Deus e com que buscamos o nosso aprimoramento espiritual. Expandir o movimento é reflexo da expansão da consciência de que eu e Deus somos um só. E automaticamente do meu aprimoramento espiritual. Poderíamos dizer para os senhores, queridos divulgadores, queridas divulgadoras, ser hoje melhor que ontem. E amanhã, com certeza, melhor que hoje. Essa é a proposição para cada um de nós. Fazer com que o movimento cresça cada vez mais, fazer com que eu possa cumprir o meu papel de imagem e semelhança de Deus, interferir na vida das pessoas, é adquirir cada vez mais a crença, a certeza de que eu e Deus somos um. E meus atos, minhas palavras, meus pensamentos refletem esta crença e permitem com que o outro, ao se aproximar, sinta a presença viva de Deus. E automaticamente ele seja tocado pela verdade e a sua vida seja modificada. Vamos reflexionar. Vamos reflexionar sobre o movimento de iluminação da humanidade, vamos reflexionar sobre o conceito movimento de iluminação da humanidade e movimento internacional de paz pela fé. Para que possamos expandir cada vez mais esse movimento, se faz necessário líderes com profunda fé. Isso me remete a uma reflexão sobre uma preletora que esteve entre nós no passado, preletora Antônia Matsu. E às vezes algumas pessoas iam receber uma orientação pessoal com esta preletora. E às vezes ela era bem carinhosa ao propagar a verdade. Algumas pessoas chegavam dizendo: preletora Antônia, eu estou doente. E ela, muito firme nas suas colocações para divulgar o ensinamento da Seitonoye, ela poderia dizer assim: eu me recuso a falar com você que acredita que está doente, sem perceber que você nunca esteve doente, porque é a própria vida de Deus. Saia da minha sala. Mais ou menos assim. Saia. Não vou falar com alguém doente, se esse alguém é imagem e semelhança de Deus. Imagina a cara, eu fico tentando imaginar a cara daquele que recebeu informação mais ou menos como essa, né? Me recuso a falar de ti. E a pessoa está precisando de uma ajuda, porque pensa que está doente, ela diz: não, mas você não está doente, você é perfeito, mas se você acredita que é doente, eu não falo com você. E aí 30 dias depois essa pessoa volta para procurar a preletora Antônia para dizer: obrigado. Graças à sua convicção, eu pude reflexionar e perceber como posso, eu, imagem e semelhança de Deus, passar a crer que sou um ser imperfeito. A doença desapareceu graças à sua orientação.
Líderes com profunda fé. É isso que faz com que o movimento cresça cada vez mais. É isso que faz com que o movimento se desenvolva cada vez mais. Compreendermos, aceitamos, nos conscientizamos e temos certeza absoluta que somos imagem e semelhança de Deus, que todos são imagem e semelhança de Deus. É isso que faz com que o movimento cresça. Ao atrair pessoas e conduzir essas pessoas a se aprofundarem na crença, na certeza, na convicção de que são dotados de profunda fé nos ensinamentos da Seiichi no Ie. A questão é, como fortalecer essa fé, né? Como fortalecer essa fé? Essa é uma dúvida, seja para um preletor, seja para um divulgador, para um adepto, para um líder, para alguém que está chegando agora dentro do movimento de iluminação da humanidade. O professor Masaharu Taniguchi ele nos diz no livro A Verdade da Vida, volume 6, existe conhecimento, vivência, conhecimento, prática e vivência. Por mais que eu conheça o ensinamento da Seiichi no Ie, se eu não pratico e não busco viver o ensinamento da Seiichi no Ie, esse conhecimento ele não se traduz em resultados. Quando se fala de como fortalecer a fé, se faz necessário estudar cada vez mais o ensinamento da Seiichi no Ie, praticar cada vez mais o ensinamento da Seiichi no Ie. Algo chamado meditação Shinsokan não pode ser algo chamado teoria hipotética de escritório. Meditação Shinsokan é maravilhosa, mas se eu não faço a meditação Shinsokan, a leitura de livros e sutras sagradas constantemente, diariamente, isso não pode fazer parte apenas de um conhecimento intelectual. Eu preciso vivenciar. E ao vivenciar e buscar me aprofundar na doutrina da Seiichi no Ie, pode ter certeza absoluta que vamos nos manifestar como líderes com profunda fé. Só a presença, mesmo que não abra a boca, já se faz sentir a presença viva da verdade, seja em uma associação local, seja em um núcleo, seja em uma regional. É estudo profundo de algo chamado verdade. Me recordo de uma passagem dos amigos, tem uns amigos aí que tiveram a oportunidade de estudar com o professor Miyoshi Matsuda, né? E um dia esses amigos, 4, 5, se reuniram e foram conversar com o professor Miyoshi Matsuda porque eles desejavam estudar com o professor e se ele teria disponibilidade para que pudesse estudar. E o professor ficou de apresentar uma resposta, que dia ele poderia estudar. E aí um dia ele chamou um dos representantes desse grupo de 5, 6, e passou a informação que ele teria um dia na semana que ele poderia realizar o estudo. E se eles estivessem interessados, eles poderiam ficar à vontade para aparecer na casa dele nesse dia. E aí os amigos ficaram muito felizes, né? Puxa vida, estudar com o professor Miyoshi Matsuda, maravilhoso. Só que de repente o professor falou para esse representante, né? Só que o dia que eu tenho é dia tal, e é de tal hora da manhã a tal hora da manhã. Não era das 7 da manhã às 10 da manhã, não. Era tipo assim, de 1 da manhã às 4 da manhã. E agora, o que é que faz, né? Tem a oportunidade de estudar com um profundo conhecedor do ensinamento da Seiichi no Ie. Mas ele está propondo de 1 às 4 da manhã. Foram anos e anos que esses amigos tiveram a oportunidade de, neste dia, nesta madrugada, se reunir com o professor Miyoshi Matsuda para quê? Para se aprofundar no ensinamento da Seiichi no Ie. Hoje são grandes líderes do ensinamento da Seiichi no Ie, dotados de profunda fé, porque viram naquele momento uma oportunidade para que pudessem se aprofundar no ensinamento da Seiichi no Ie. O exemplo serve para que possamos reflexionar na minha regional, na minha associação local, no meu núcleo, o quanto estamos nos reunindo para que possamos nos aprofundar no ensinamento da Seiichi no Ie. Estamos nos reunindo como amigos, apenas pela alegria de estudar a doutrina da Seiichi no Ie e compartilhar informações, para que possamos permitir com que essa profunda fé possa se manifestar de forma natural no nosso dia a dia. Estamos falando muito do tema estudo, né? E aí vamos utilizar a edição 2015 do CTP, edição especial para divulgadores, para que possamos reflexionar sobre esse estudo. Qual o conceito que temos de estudo? Lá na página 7 do CTP 2015, edição especial para divulgadores, existe a seguinte denominação. Estudo é o tempo que uma pessoa gasta na obtenção do conhecimento.
É o processo de aquisição do saber. É o tempo que a pessoa investe na obtenção do conhecimento. Esse dá o nome de estudo. Como divulgador da Seitinoe, como responsável em interferir na vida de muitas pessoas, já criou o seu mecanismo de estudo, porque esse é um mecanismo que é individual, né? Já criou o mecanismo de estudo para que você possa permitir, através desse estudo sistematizado, desse estudo diário, a se aprofundar cada vez mais no ensinamento da Seitinoe, seja estudando a coleção A Verdade da Vida, seja estudando livros da Seitinoe. Esse é o nosso papel, nos aprofundarmos cada vez mais na doutrina, para que possamos, ao transmitir a doutrina, que possamos fazer com autoridade, de verdadeiros divulgadores do ensinamento da Seitinoe. Por isso não se dê o luxo de passar um dia sequer de sua vida sem ter contato com palavras da verdade. Estudar de maneira sistematizada é criar a possibilidade de nos aprofundarmos nesse conceito de fé, certeza, convicção. Não há dúvidas. Pode vir ventos, tempestades, raios. Uma certeza temos. Somos a própria vida de Deus. E se somos a própria vida de Deus, nada vai nos abalar. Isso significa conceito de nos aprofundarmos na fé, de que somos a própria vida de Deus. Sutra Contínua Chuva de Néctar da Verdade, né? Tem uma passagem que diz, avança além da convicção, homem, filho de Deus, e alcança a convicção, homem, Deus. Pode ser que para alguns ainda esteja na convicção, homem, filho de Deus. Se aprofundar na fé, através de algo chamado estudo, é sair da certeza de que eu sou homem, filho de Deus, para a certeza de que eu sou o próprio Deus. Isso é se aprofundar em algo chamado fé. O que o estudo promove para cada um de nós? Está na tela para todos os senhores. Quando criamos o hábito de estudar constantemente, renascemos constantemente. Por isso que o professor Masaru Taniguchi, muitas vezes, ele diz, leia 1, 2, 3, 5, 10 vezes o mesmo livro. Porque você pode ler hoje algo e ter um despertar. E esse mesmo item ser lido posteriormente pode fazer com que você tenha um despertar maior, uma compreensão maior do ensinamento da Seitinoe. É como se o estudo é um renascimento diário. A cada dia que passa eu desperto cada vez mais de que sou a própria vida de Deus. Estamos, vamos falar fenomenicamente falando, né? Existem algumas pessoas que defendem a tese de que estamos vivendo uma época de crise. É uma época de crise. Mas para quem conhece a verdade, você vai concordar comigo, né? Divulgador, divulgadora da Seitinoe. Será que estamos vivendo uma época de crise ou estamos vivendo uma época de oportunidades? Estava lendo a matéria recentemente, e nessa matéria se diz, né? A cada dia, 16 novos milionários nascem no Brasil. Nasce significa surgem no Brasil. A cada dia, 16 novos milionários. Algumas pessoas estão presas à palavra crise. Outras estão vendo na crise algo chamado oportunidade, para que possam alcançar os seus objetivos. Renascimento diário, certeza de que somos a própria vida de Deus. O estudo constante da verdade nos promove a emoção e a alegria de sabermos que somos imagem e semelhança de Deus. De sabermos que as minhas obras não sou eu que as realizo. Quando eu estou dentro de uma associação local, um núcleo, uma regional ajudando, não sou eu que ajudo, é Deus que se manifesta através de mim, para que outras pessoas conheçam a verdade. E eu não roubo de Deus, eu faço. Eu faço. Não, Deus faz através de mim. Essa alegria, essa emoção de sentir Deus se manifestando em nossos atos, pensamentos e palavras. Tivemos recentemente agora, Convenção Nacional da Associação dos Jovens. Somando aí as 2 edições, quase 6 para 7 mil participantes. Alguns dos senhores se dedicaram muito, muito, para que os jovens tivessem a oportunidade de conhecer a verdade. 10, 15 jovens podem ter participado da convenção graças ao seu amor e sua dedicação. Mas será que foi você que levou esses jovens? Ou Deus se manifestou através de você? Para que esses jovens pudessem ter a vida modificadas. Emoção e alegria de ser um instrumento
de Deus. O estudo nos promove despertar espiritual. Volto a dizer, avança além da convicção homem, filho de Deus, e alcança a convicção homem, Deus. E para finalizar, estudar a verdade nos remete a um profundo desejo de querer divulgar a verdade ao maior número possível de pessoas. É isso que os senhores fazem. Conheceram o ensinamento da Seitianoye, foram tocados pelo ensinamento da Seitianoye e tomaram a decisão de divulgar esta verdade ao maior número possível de pessoas. Existe uma diferença entre divulgar por divulgar, existe a diferença de divulgar com convicção, de ter a certeza de que você está levando algo que vai modificar a vida de todas as pessoas. Isto é extremamente importante. Partindo desse princípio, olha a frase que está na tela. Frase do livro Uma Vida Dedicada à Pregação da Verdade, página 17. Os senhores são elementos que receberam de Deus a tarefa de reunir as pessoas escolhidas que estão espalhadas neste mundo. Os senhores, como divulgadores, foram aqueles que foram escolhidos por Deus. A preletoriada está aqui nesse salão, gente. Está aqui, nos acompanhando, durante todo o dia de hoje. Ela tem 3 filhas. Se eu perguntar para ela se ela quer vender uma das 3, ela vai me perguntar qual o preço. Aliás, não, brincadeiras à parte. Ela não vai perguntar qual o preço. Mesmo sem saber o quanto eu tenho para oferecer, ela vai se recusar a vender qualquer um dos seus 3 filhos. Nenhuma, não tem preço. E você vai concordar que, claro, ela está certa. Como ela pode vender uma das filhas se existe um sentimento maior chamado amor, que une a preletoriar as suas filhas maravilhosas? É verdade. Ela se recusa a vender as suas filhas por um sentimento maior chamado amor. Que você nunca esqueça. Que Deus, ao te escolher como divulgador da Seitianoye, que Deus, ao te escolher como divulgadora da Seitianoye, Ele o fez por bastante amor. E ao olhar os seus filhos que se encontram lá fora sofrendo, Ele olhou para ti, divulgador, olhou para ti, divulgadora, e disse, tome conta dos meus filhos. Por isso que a frase diz, os senhores são os elementos que receberam de Deus a tarefa de reunir as pessoas escolhidas que estão espalhadas neste mundo. Por isso estamos aqui, reunidos para estudar o ensinamento da Seitianoye, porque temos uma missão maravilhosa que nos foi designada por Deus, levar a verdade àqueles que ainda não conhecem a verdade. E para que eles possam ser tão ou mais felizes como nós somos. Esse é o nosso papel. Que Deus confia em cada um de nós. Levar a verdade não significa levar a verdade sem convicção, porque isso não gera resultados. Imagina, eu gosto de brincar dessa forma, né? Imagina que você está numa associação local. De repente chega na sua associação local, você está sozinho, divulgador, divulgadora. E chega na tua associação local a pessoa e diz, olha, descobri que minha esposa está me traindo. E dependendo do que você me falar, eu posso não tirar a vida de minha esposa. Dependendo do que você me falar, se não me convencer, eu posso tirar a vida da minha esposa e a minha vida também, porque eu não vou aceitar a traição. O que você vai falar para ele? A esposa continua viva? Ou ele tira a vida da esposa? É a sua convicção. Aí relaxa, não tem nenhum preletor perto para que você possa pedir ajuda. É você e ele. Quanto mais aprofundado na verdade, quanto mais conscientizado da verdade, mais fácil será para que ele possa remover a ideia de tirar a vida de uma outra pessoa. Mas essa é a sua responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade. Existe um outro caminho, que eu acho que esse caminho não seria tão bom, né? Se não tiver convicção, você pode pedir para ele pelo menos deixar o nome da esposa, né? Para que você possa preencher um registro espiritual. Pelo menos ela vai receber oração, né? Será que é isso que você quer? Será que é isso que nós queremos? Nosso papel, interferir na vida das pessoas. E como diz o texto, trazer essas pessoas que estão espalhadas para que possam despertar para a mesma verdade qual despertamos. Somos a própria vida de Deus. Cabe a cada um de nós, como divulgadores, como preletores da Seitianoye,
nos aprofundarmos cada vez mais no ensinamento, seja através do estudo, seja através da prática, para que possamos permitir com que o melhor, que é a nossa essência, se faça presente em nossos atos, pensamentos e palavras. Esse é o nosso papel. Gostaria de compartilhar com os senhores algumas ações que a Comissão Central dos Divulgadores, sob a aprovação, claro, do Conselho Doutrinário Organizacional Central, CEDOC, vai implantar, já está implantando a partir deste ano e vai implantar a partir de 2018 também em todas as regionais da CETUNEI do Brasil. E tem aí são algumas ações que são muito valiosas e você de primeira mão vai estar recebendo essa informação sobre essas ações que a CETUNEI do Brasil está desenvolvendo em prol da capacitação e formação de novos divulgadores. Conforme dito, nós já temos na sede central a Comissão Central dos Divulgadores. Foi enviada uma correspondência para todos os supervisores e o CDOR tem que definir até o dia 31, teve que definir até o dia 31 de agosto do mês passado o nome do preletor que vai ser o responsável pela Comissão Regional dos Divulgadores. O que você pode fazer? Caso a sua regional ainda não definiu, pergunte para um dos membros do CDOR quem é o nosso responsável pela Comissão Regional dos Divulgadores. E saiba que será um preletor e que dentro dessa comissão regional nós vamos ter um representante de cada organização, Fraternidade Pomba Branca, Jovens, Prosperidade e Educadores. Mesmo os educadores não tendo divulgadores, se possível, teremos também um representante dos educadores para que possam montar essa comissão, cuja proposta é assistir a todos os divulgadores da CETUNEI do Brasil. Item 2. Algumas informações estão sendo revisadas dentro do nosso manual do divulgador. Existe uma proposição para que a partir de 1º de janeiro de 2018, todos os divulgadores já tenham acesso ao manual revisado dos divulgadores. Hoje, os senhores recordam do manual, ele tem capa branca, ele não é em espiral, e a proposição é que possamos montar um manual muito parecido com o manual dos preletores, não em conteúdo, mas pelo menos na estética. E que tenhamos esse manual em espiral e que seja um material de uso exclusivo de todos os divulgadores. A proposição é que em janeiro de 2018, todos os senhores já tenham acesso a esse material para que possamos estudar cada vez mais. Mais uma informação valiosa. Claro, os senhores divulgadores já têm o conhecimento. Estamos falando de estudos. Imagina, não estou falando de curso para divulgadores apenas. Não estou falando de treinamento para divulgadores apenas. Mas algumas regionais já fazem, com alegria, graças a Deus. Mas vamos incentivar, a partir de 2018, que todas as regionais do Brasil, todas, estamos falando todas, gente, são as 118 regionais, elas possam realizar uma reunião mensal para divulgadores, cuja proposta é aprofundamento doutrinário, administrativo, organizacional, para capacitar melhor os nossos divulgadores. Então a proposição é, seja uma reunião mensal paralela à reunião mensal dos preletores, ou seja uma reunião mensal para divulgadores em um dia diferente da reunião mensal dos preletores. Não tem problema, o importante é a realização, esse encontro. Ou seja, trazer todos os divulgadores de todas as organizações para uma vez por mês estarem se aprofundando na doutrina e ao mesmo tempo encontrando todos os amigos e compartilhando a alegria de estarmos juntos. Isso é importante. Mais uma ótima notícia. Sim, e no item anterior, reunião mensal para os divulgadores, eu sei que os senhores têm conhecimento. Os nossos preletores, eles têm algo chamado plano de estudos, que é um material elaborado pela superintendência, que tem aulas de janeiro a dezembro, para que os preletores possam se aprofundar. A partir de 2018, queridos amigos divulgadores, os senhores terão a oportunidade de receber, adquirir um plano de estudos específico para os divulgadores. Nós vamos realizar a reunião mensal e, ao mesmo tempo, teremos um plano de estudos específico para os divulgadores, para que possam se aprofundar cada vez mais na doutrina da CETUNEI.
Como já é realizado todos os anos, esse ano foi realizado, vai ser realizado em 2018, vamos continuar realizando em 2019 o curso presencial em março. Esse ano nós realizamos em 56 localidades esse curso presencial, no mês de março. Para o ano 2018, estamos realizando em 62 localidades o curso virtual para divulgadores. Claro, esse ano nós tivemos uma presença. A quantidade de divulgadores, ela praticamente foi a mesma quantidade de preletores, mas foi o primeiro ano que realizamos esse curso presencial. Temos certeza absoluta que para 2018 teremos aí um aumento de pelo menos uns 50% no número de participação dos divulgadores, porque já virou uma atividade que será realizada todos os anos, cuja proposta é nos aprofundarmos cada vez mais no ensinamento da Seichonoye. Os senhores estão participando deste curso no mês de setembro. 1º a 30 de setembro, curso virtual para divulgadores. O que eu peço encarecidamente aos amigos, que tenham conhecimento, que seja 2017, 2018, 2019, esse curso será realizado 30 dias, para que os senhores possam se aprofundar cada vez mais no ensinamento da Seichonoye e adquirir informações que vão interferir diretamente na vida das pessoas. Curso virtual para divulgadores no mês de setembro. Rapidamente, às vezes vamos realizar treinamentos específicos nas regionais, e cujo objetivo é capacitar melhor a nossa liderança, sejam preletores ou divulgadores. Curso da Missão Sagrada, curso da Festividade do Santuário Roso, curso de como divulgar livros e obras sagradas. Tudo isso nós teremos a oportunidade de realizar. E aí gostaríamos de contar com a sua participação. E uma notícia espetacular, uma notícia maravilhosa. A partir de 2018, foi aprovado pelo Conselho Doutrinário Organizacional Central, SEDOC, a realização, na maioria das academias da Seichonoye, do Seminário para Divulgadores. Em 2018, nós teremos o seminário em 6 academias. Em 6 academias. Esse seminário será realizado no dia 9 e 10 de junho, 2 dias, para que os divulgadores possam se encontrar e se aprofundar cada vez mais nos ensinamentos da Seichonoye. Essas são ações da Comissão Central dos Divulgadores, cuja proposta é permitir com que os senhores possam se aprofundar cada vez mais no ensinamento da Seichonoye. Para finalizar, agradeço em nome do nosso presidente doutrinário, agradeço em nome do nosso vice-presidente doutrinário, agradeço em nome do nosso diretor-presidente, seu amor, sua dedicação em prol da divulgação dos ensinamentos da Seichonoye. E peço, de coração, aprofunde-se cada vez mais na doutrina, pratique cada vez mais a doutrina, estude cada vez mais a doutrina, que o reflexo disso é a felicidade de mais e mais pessoas. E, consequentemente, estaremos cumprindo a missão que nos foi dada por Deus, que é levar a felicidade ao maior número possível de pessoas. Que Deus abençoe a todos os senhores. Muito obrigado.